Esse teorema dá uma informação muito interessante sobre para onde que as minhas séries de Fourier convergem. Vou fazer um desenho sem calcular coeficiente de Fourier, só para um desenho para explicar essa ideia. Vamos ver se esta ideia ficou clara. Imagine uma função assim. Essa é uma função definida de menos π a π. Ela tem um ponto de descontinuidade no x igual a zero, mas ela tem limites laterais no x igual a zero finitos. Então, é a minha hipótese que os limites laterais nos pontos de descontinuidade são finitos. Também os limites laterais no menos π e no mais π têm que ser finitos. Ela não pode ir para infinito a função. Então, eu tenho o limite lateral no π é 0 e o limite lateral no menos π é 1. Está claro de que função eu estou tentando representar? Então, ela está dentro das hipóteses do meu teorema. Ela é contínua por partes, a derivada é contínua por partes e tem os limites laterais finitos. Então, ela tem uma série de Fourier que vai estar definida na reta toda. Vai ser periódica. E a série de Fourier dela vai gerar a seguinte função. Agora eu vou desenhar o gráfico da função gerada pela série de Fourier. Então, esta é a f. Eu agora vou desenhar a s de x, a função dada pela série de Fourier. Que características que tem essa função? Coincide com a f, onde a f é contínua, no interior dos intervalinhos. Então, ela vai sair aqui do 2, aqui onde vale 2, e aqui no π, ela vai chegar em 0. Só no interior do intervalo é que ela coincide com a minha f. Aqui, ela vem do 3 até o π, ela valendo 1. Tudo aberto. No interior dos intervalos de continuidade, ela coincide com a f, não nas extremidades. Não importa que a f em 0 vale 3. A série de Fourier não vai valer 3 no 0. Quanto que a série de Fourier vai valer no 0? A média aritmética entre os dois limites laterais. Que nesse exemplo que eu estou desenhando é quanto? 2,5. Então, aqui a série vai valer 2,5. Ela vai ser periódica e vai estar definida na reta toda. Então, ela não para aqui, nesse trecho amarelo. A série continua. Como ela é periódica, ela vai repetir aquele trecho de reta. E como ela é periódica, ela vai repetir esse trecho decrescente para frente. E quanto que ela vai valer no 2π? A média aritmética dos limites laterais. Ela vai valer 2,5. Quanto que ela vale em π? A média aritmética dos limites laterais. Meio. Quanto que ela vale em menos π? Meio. A média aritmética dos limites laterais. Bom, e aí espero que vocês tenham entendido como é que é a função resultante. A hora que eu escrever a série de Fourier, ela gera esta função que está em amarelo. Então, se eu começar com esta f e criar a série de Fourier, ela vai gerar esta função cujo gráfico eu desenhei em amarelo. Vê se está claro para vocês que esse é o enunciado do teorema de convergência de séries de Fourier. Todo mundo me acompanhou? É bonito esse resultado. Quem tem que ser C1 por partes é a função.
automaticamente a função gerada pela série também vai ser, porque ela vai coincidir com a função f nos intervalos abertos, vai ser contínua com derivada contínua. E nos intervalos, nas extremidades, ela vai ter limites laterais finitos. Mas ela não é derivável no ponto. Mas essa aqui também não é derivável no ponto, nos pontos de descontinuidade. Dizer que ela é C1 por partes é dizer que a F e a F' são contínuas no interior. Nas extremidades pode não ser. De saída, a própria F pode não ter derivada nesse ponto, né? Você vê que a classe das funções para as quais eu posso calcular a série de Fourier é muito ampla. A função de saída não precisa ser contínua. Bem, essa é uma boa pergunta. Como é que você pode começar a fazer uma série em que todos os somandos são contínuos e o resultado não ser contínuo? Pois é diferente de série de potências. Que a série de potências você tem propriedades de derivabilidade, onde ela converge, ela é uma função derivável. A série de funções senos e cossenos não resulta numa coisa derivável. A intuição disso pode ser melhorada um pouquinho se eu te contar como é que se dá essa convergência, mas é só uma intuição, não estou demonstrando nada. Quando você tem uma função descontínua, vamos analisar o que ocorre quando a f é descontínua. Então imagine que a f tenha esse comportamento. Não importa quanto que ela valha exatamente nesse ponto. As funções trigonométricas que vão aproximar, elas vão convergir para essa função, fazendo uma modulação, aí tem uma queda abrupta e uma modulação aqui em volta. Quanto mais você avança nos termos da série, mais essa modulação se ajusta a f, mais aqui se ajusta a f, e mais vertical vai ficando essa transição. E no limite você perde continuidade. É esse o comportamento. Quando se estuda a onda quadrada, a gente vê isso muito claramente. Quando você estuda se usa muito em função de Dirac, exatamente por causa disso. Fazer mais um exemplo numérico, isso a gente precisa treinar bastante, só que agora saindo, tendo esse teorema. Antes, uma coisa que é uma aplicação, retomando esse exemplo anterior, o exemplo anterior eu apaguei a F, né? Mas olha que coisa legal no exemplo anterior. Faz x igual a 0 no exemplo anterior. X igual a 0 está dentro do intervalo onde a minha função é completamente bem comportada, contínua. Então eu posso garantir que a série calculada em 0 é igual a f de 0. Porque 0 está dentro do intervalo onde as coisas funcionam bem. Série calculada em 0. Π ao quadrado sobre 3. Não está mais na lousa a série, mas era como o primeiro A0 era π ao quadrado sobre 3. Mais soma para n de 1 a infinito, menos 1 elevado a n, 4 n quadrado cosseno de nx. Certo? Só que eu estou calculando para x igual a 0. E isso vale f de 0, que é 0. Quanto que é cosseno de n0? É sempre cosseno de 0, que é 1. Então, π ao quadrado sobre 3. Eu perdi a conta aqui. A conta era isso mesmo que tinha, né? Eu não sei se eu estou errando. Tá. Então, π ao quadrado sobre 3 é igual a... O A0 mas dividido por 2 na série é π ao quadrado sobre 3 só. Acho que a série é assim, não é? Então, π ao quadrado sobre 3 é igual a soma, não, é igual a menos 1 elevado a n, 4 sobre n2. N de 1 é infinito. Se
Se eu passar esse 4, que é uma constante, para aqui, eu fico com π ao quadrado sobre 12. Igual soma. Tem um menos aqui na frente, porque eu mudei de lado. Ele entra aqui no expoente, menos 1 elevado a n mais 1. Sobre n quadrado. N de 1 é infinito. Eu não estou com a série aqui na frente, espero não ter trocado nenhuma letrinha. Mas vocês viram que curioso? Começa a aparecer um monte de fórmulas para, por exemplo, uma fórmula que te fornece π ao quadrado sobre 12. Tem uma fórmula para π ao quadrado sobre 12 com uma série numérica ali na frente. Um monte de igualdades surpreendentes que vem das séries de Fourier. Então, pega essa função. 1 de menos π a 0. 2 de 0 a π. De que função nós estamos falando? Essa função está dentro das hipóteses do teorema de convergência de séries de Fourier. Limitada, tem derivada, ela e as derivadas são limitadas, tem os limites laterais finitos, ela tem descontinuidade na origem. Se eu pensar que eu vou estender periodicamente, ela vai ter descontinuidade em todos os múltiplos inteiros de π. Eu já sei o que vai dar a série de Fourier dela geometricamente. Eu sou capaz de fazer o gráfico da série de Fourier. E eu posso querer calcular a série de Fourier, e eu vou usar esse exemplo para também discutir uma ideia interessante. O A0 1 sobre π, integral de menos π a mais π de f de x. Posso fazer a conta diretamente ou simplesmente lembrar que isso aqui é uma área, né? Como a função é constante, é a área de dois retângulos. Essa área aqui vale π vezes a altura, que é 1, π. Esta área vale π vezes 2. Total 3π. Todo mundo entendeu como que eu fiz a conta? Usando a ideia mais inicial de integral definida como área debaixo do gráfico de uma função positiva. Então, o A0 é 3π sobre π. O A0 é 3. Os demais ANs. 1 sobre π, integral de menos π a mais π, de f de x, cosseno de nx dx. Isso aqui dá igual 1 sobre π, integral de menos π a π, da f. Como é que vai ser o cálculo da integral de menos π a π da f, sendo que a f tem dois pedaços com fórmulas diferentes? Vai ser integral de menos π a 0 de cosseno de nx, porque aqui a f vale 1, mais a integral de 0 a π de 2 cosseno de nx, porque aqui a f vale 2. Alguma dúvida nesse cálculo dos ANs? Isso vale 1 sobre π. As primitivas são seno de nx, de menos π a π, de menos π a 0, mais seno de nx
sobre n vezes 2, de 0 a π. Quanto que dá tudo isso? Senos calculados em múltiplos inteiros de π. Tudo zero. Pausa para pensar. Eu já tinha feito um comentário, mas voltando. Quem são os ANs numa série de Fourier? São as componentes pares. Os ANs cossenos de nx representam a parte par da função. Se a função é par, ela só tem os ANs. Se a função é ímpar, ela só tem os BNs. Puxa, a minha função tem todos os ANs iguais a zero, exceto a zero, e ela não é uma função ímpar. Mas ela quase é ímpar, não é? Se eu fizer uma translação, isso aqui para baixo, de 1,5, imagina esse gráfico transladado de 1,5. Aí, isso aqui vai ficar menos meio, isso aqui vai ficar mais meio, e se eu transladar para baixo, eu tenho uma função ímpar. A função ímpar não tem os As são nulos. Qual é o único A que tem aqui? É o A0, que vale quanto? 3 o A0. Mas quanto é que vai aparecer na série de Fourier quando eu colocar a fórmula de Fourier? 3 sobre 2, 1,5, que é exatamente o que eu preciso deslocar. Ou seja, essa função é uma função ímpar transladada para cima de 1,5. Esse 1,5 é o A0 sobre 2. Eu estou vendo agora que o A0 sobre 2 significa esse 1,5 que pegou uma função ímpar e transladou para cima de 1,5. E por que ela era uma função ímpar transladada? Qual é a componente dos coeficientes pares que ela tem? Zero. Todos os ANs são zero. Então, uma outra maneira de fazer essas contas seria assim, que está totalmente correta. Ao invés de fazer a série de Fourier dessa f, alguém poderia começar a brincadeira falando assim, eu vou fazer a série de Fourier de f menos 1,5. Depois eu somo 1,5 no resultado. Como f menos 1,5 é ímpar, todos os ANs são zero. E ele já começava zerando todos os ANs. Vocês entenderam esse raciocínio? De alguém não estaria nada de errado em fazer isso. Vou calcular a série de Fourier de f menos 1,5. Essa é ímpar. Todos os ANs são zeros, não preciso fazer a conta, só faço dos BNs. E depois que eu achar a série de Fourier de f menos 1,5, eu somo 1,5 para ter a série de Fourier da f. E eu estou jogando só com o termo inicial, o A0 sobre 2. Estaria perfeitamente correto fazer isso. Já os BNs não são zero, porque essa função ela é essencialmente uma função ímpar. Os BNs, 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, seno de nx dx. Esses nós vamos ter que fazer a conta mesmo. Esses não vai ter como escapar. Isso é igual a 1 sobre π, integral de menos π a 0 de seno de nx dx, porque a f é 1 de menos π a 0, mais integral de 0 a π de 2 seno de nx dx. E esses eu tenho que fazer a conta. Quanto que dá isso? 1 sobre π, primitiva de seno de nx, cosseno de nx, sinal de menos, dividido por n, de menos π a 0. Primitiva de seno de nx é menos cosseno de nx sobre n. E primitiva de 2 seno é menos 2 cosseno. E aqui é de 0 a π. 1 sobre π, menos cosseno de 0 sobre n, colocando x igual a 0. Aí menos do extremo inferior, menos dessa função fica mais, cosseno de n menos π, mas o cosseno de menos π ou de mais π é igual, então eu posso escrever cosseno de nπ sobre n. Aí menos 2 vezes cosseno de nπ sobre n,
menos da função, menos do extremo inferior da integração, cosseno de 0 sobre n vezes 2. Cosseno de 0 é 1, né? Então isso aqui é 2 sobre n menos 1 sobre n. Então dá 1 sobre n. Então dá 1 sobre π, 1 sobre n e mais. Isso aqui dá menos 2 cosseno de nπ, que cancela com o cosseno de nπ, dá menos cosseno de nπ sobre n. E isso resulta. Quando n é par, o cosseno de nπ é 1. Então isso fica menos 1 sobre n, com esse 1 sobre n dá 0. Então isso dá 0 para n par. E para n ímpar, isso dá menos 1, com o sinal de menos ficar mais 1, dá 1 sobre π vezes 2 sobre n para n ímpar. Então, quem é a série de Fourier dessa função? Vamos terminar de fazer os coeficientes bn's. Vou escrever os primeiros termos, para depois a gente formalizar o bn. Sn vai ser 3 sobre 2, que é o A0 sobre 2. Soma dos ANs cossenos dá tudo zero, porque os ANs são nulos. E aí, o que dá os senos? N igual a 1 dá 2 sobre π seno de x. Depois, n igual a 2 dá 0, não tem. N igual a 3, 1 sobre π, 2 terços. Então, 2 sobre 3π, seno de 3x. Depois, para n igual a 4, seno de 4x, não tem. E o seno de 5x está multiplicando por quanto? 2 sobre π e um 5 aqui. Então, essa série eu tenho 2 sobre π, 2n menos 1, se eu começar de n igual a 1, para que o primeiro termo seja 1. Se eu quiser, eu posso começar com n igual a 0 e ponho 2n mais 1. O que importa é que tenha todos os ímpares a partir do 1. Seno de 2n menos 1x. Deixa eu escrever isso em cima, assim fica mais fácil de ler. Está um pouco confuso para ler aqui. Deixa eu consertar. E eu poderia, como eu disse, começar com n igual a 0 e por mais 1, mais 1. E quem é o gráfico da função resultante? O gráfico da função resultante é a extensão periódica para a reta real desta função inicial, com a condição de que nos pontos de descontinuidade convirja para as médias aritméticas. Então, a série de Fourier vai ter todos os saltos
ela não vai ser uma função contínua nesses pontos. Estou fazendo todas as bolinhas abertas. Todas as descontinuidades estão nos múltiplos inteiros de π. E quanto que vale a função representada pela série de Fourier nesses pontos onde tem descontinuidade? Média aritmética dos limites laterais. Vale 1,5 em todos eles. Dúvidas? Essa aqui é a série de Fourier que nós acabamos de calcular. Esta função aqui converge para aquela função ali. Alguém tem alguma observação? Não sei se vocês ouviram a pergunta da Jéssica. Ela estava perguntando sobre o que ocorre ali nos pontos onde são os pontos de descontinuidade. Se nesse candidato a ponto de descontinuidade, por um acaso, a função for contínua, como no x², e os limites laterais forem iguais, continua indo para a média aritmética dos limites laterais. Só que eles são iguais, aí vale o valor. Na verdade, ninguém vai fazer isso, porque é uma coisa estranha de se fazer, mas sabe o que eu poderia dizer que uma série de Fourier sempre faz? Olha que frase esquisita, mas que é verdadeira. E que ninguém vai ficar usando essa frase no dia a dia. A série de Fourier sempre converge para a média aritmética dos limites laterais. Em todos os pontos. Nos pontos de descontinuidade, é a média aritmética dos limites laterais. E nos pontos de continuidade, essa frase média aritmética dos limites laterais é dizer que converge para a função, né? Porque nos pontos de descontinuidade, os limites laterais são iguais. A média aritmética dos limites laterais é o próprio valor da função. Então ninguém vai ficar falando essa frase que eu acabei de falar, mas é sempre verdade. A série de Fourier converge sempre para a média aritmética dos limites laterais. E no caso de continuidade, isso fica uma bobagem. Não. A função estava definida que no zero ela valia 1, mas a série de Fourier não vai valer 1 no zero. A série de Fourier vai valer a média aritmética. E sabe por que ela vale a média aritmética? É aquela coisa, aquele desenho que eu fiz agora de pouco, de como que a série de Fourier tende, quando você faz o n ir para infinito. Ela modula essa função aqui em cima, modula essa função aqui embaixo e faz uma transição abrupta. E essa transição passa exatamente pelo ponto médio sempre, pela simetria dos senos e dos cossenos. E no limite ela vale o ponto médio. Tá ok?